O ser humano sempre resolveu criar formas de punir seus acusados. Seja por meio de torturas físicas ou de torturas psicológicas, o torturador sempre buscou formas de impor a pior dor possível que o seu acusado pôde sentir. Mas para muitos, não bastava apenas torturar. Era necessário humilhar aquela pessoa e impor poder e medo. Veja agora aqui no Top Curiosidades algumas das torturas mais cruéis que já existiram e que assombraram milhões de pessoas em suas devidas épocas. Número 10. Escravismo. Muito utilizado na Pérsia Antiga, o escravismo ou suplício de botes foi uma das torturas mais cruéis e nauseantes da história humana. Ela foi utilizada pelos persas por volta de 500 a.C. A tortura consistia em deixar o acusado amarrado dentro de um barco ou em um tronco, se alimentando somente de leite e mel, até que ele desenvolvesse uma diarreia grave. Além disso, seu corpo também era todo lambuzado com esses alimentos. E era a partir daí que começava a tortura. Como o acusado não podia morrer de fome nem de sede devido ao mel e o leite que ele comia, o corpo do acusado começava a atrair vários insetos devido ao mel e às fezes que iam se acumulando dentro do barco. Os insetos começavam a entrar nos olhos, na boca, nos ouvidos e no nariz dos acusados. Enquanto isso, vermes e parasitas eram criados devido à sujeira do barco e começavam a entrar por todo o corpo da vítima. A morte do acusado era causada por uma série de infecções devido às situações que eles eram expostos. Segundo o historiador grego Plutarco, a vítima conseguia sobreviver apenas 17 dias nessas condições. Número 9. Roda de despedaçamento. Também conhecida como roda de Catarina, a roda de despedaçamento foi um dos métodos de tortura mais usados contra os primeiros cristãos. Esse método de tortura consistia em deixar o acusado amarrado pelas costas no interior de uma roda feita de madeira, onde o torturador colocava fogo na parte de baixo da roda e começava a girar a roda lentamente. Isso fazia com que o acusado fosse queimando e assando aos poucos, da forma mais dolorosa e angustiante possível. Antes de ser amarrado ao objeto, os acusados tinham vários de seus ossos quebrados com uma marreta. Em métodos mais extremos dessa tortura, ao invés de ser colocado fogo abaixo da roda, o torturador colocava objetos pontiagudos para que o acusado fosse mutilado aos poucos. É daí que se origina o nome roda de despedaçamento. Número 8. O burro espanhol. Essa com certeza foi o terror de vários homens. O burro espanhol era uma placa triangular cortante que era fixada a duas vigas transversais. Os acusados eram colocados nesse instrumento e obrigados a se sentar nela como se fossem uma espécie de cavalo. Não satisfeitos em apenas colocar os acusados sentados na placa cortante, o torturador amarrava em cada acusado peso em seus pés, o que fazia com que o corpo do acusado fosse pressionado contra a placa e fosse sendo cortado lentamente. Em casos mais extremos dessa tortura, o corpo da vítima chegava a ser partido ao meio. Número 7. Manivela intestinal. A manivela intestinal foi um método de tortura que consistia em deixar os acusados amarrados em uma mesa, onde eles tinham seus abdômenes cortados pelo torturador, e logo em seguida, o torturador pegava todo o intestino delgado da vítima e o colocava na manivela, de uma forma que o intestino se separasse do fundo do estômago. Assim que o intestino fosse devidamente amarrado na manivela, o torturador começava a girar a manivela lentamente. Isso fazia com que o intestino fosse sendo arrancado centímetro por centímetro, de uma forma que a vítima pudesse sentir a pior dor possível. Segundo registros históricos, ninguém que tenha sido submetido a esse método sobreviveu. Muitas das vítimas morriam por insuficiência sanguínea e outras pela dor extrema provocada. Número 6. A Dama de Ferro. Usado desde o ano de 1793 como método de tortura, a Dama de Ferro era uma espécie de sarcófago que levava como estampa a imagem da Virgem Maria. O objetivo dessa tortura era fazer com que os acusados fossem mortos bem lentamente por uma série de estacas de ferro que tinham dentro do sarcófago. Cada estaca era colocada estrategicamente para que não atingisse nenhum órgão vital do acusado, o que resultava em uma morte lenta e agonizante.
A maioria dos acusados que eram condenados para a Dama de Ferro morriam de insuficiência sanguínea e outros por asfixia. Vários dos sarcófagos que eram usados como Dama de Ferro tinham suas espessuras muito grossas para que não fosse possível ouvir os gritos de dor dos acusados, o que tornava a tortura uma das mais eficientes e silenciosas da Idade Média. Número 5. O touro de bronze. Usado muitas das vezes como um método para forçar o acusado a confessar seus crimes, o touro de bronze era um instrumento de tortura da Idade Média que tinha a forma de um touro mugindo. A escultura era totalmente oca por dentro e apenas continha 2 buracos por onde saíam os gritos dos acusados. O objetivo dessa tortura era deixar o acusado preso dentro da escultura e logo em seguida era colocado fogo embaixo dela. Conforme a temperatura fosse aumentando dentro do touro, o ar começava a se tornar escasso. Instintivamente, o acusado buscava formas de respirar e recorria aos 2 tubos que estavam dentro do touro. Diante do desespero, os acusados começavam a confessar seus crimes na tentativa de ser tirados de dentro do touro, mas logo em seguida, suas confissões se transformavam em gritos agonizantes, o que dava a impressão da escultura do touro ter ganhado vida. Número 4. Esfolamento. Muito utilizado na Idade Média, o esfolamento era uma tortura usada na famosa caça às bruxas da Idade Média. Segundo alguns registros históricos, existem evidências da prática dessa tortura desde o ano 911 a.C. A tortura consistia basicamente em deixar o acusado amarrado pelos pés e pelas mãos em um tipo de poste, e logo em seguida, o carrasco pegava uma faca e começava a cortar a pele do acusado lentamente, deixando seu corpo em carne viva. A tortura na maioria das vezes começava pela cabeça, indo em direção aos pés do acusado, tentando manter a vítima viva o maior tempo possível, só que a grande maioria morria antes mesmo de chegar à cintura devido à insuficiência sanguínea. Número 3. Empalação. Muito utilizado durante o século XV pelo príncipe da Valáquia, Vlad o Empalador, a empalação foi uma tortura que tinha como objetivo do torturador fazer com que uma estaca entrasse pelo ânus ou vagina e saísse pela boca do acusado. Em algumas situações, o torturador enfiava a estaca sem gerar a morte da vítima, e então ele deixava o corpo da vítima suspenso, descendo lentamente na estaca, para que a vítima sofresse a maior dor possível na tortura. Tradicionalmente, a estaca era afiada e fixada no chão. Assim que o corpo da vítima era colocado na estaca, o próprio peso do corpo da vítima fazia com que ela entrasse lentamente e fosse perfurando todos os órgãos de uma maneira lenta e agonizante. Na maioria das vezes, a estaca acabava saindo pelo ombro, pescoço ou pela garganta da vítima. Segundo alguns relatos, o acusado demorava até 8 dias para morrer com esse método de tortura. Número 2. Berço de Judas. Também conhecida como a cadeira de Judas, o berço de Judas é uma das torturas mais clássicas da história humana. Esse método de tortura consistia em deixar o acusado sentado em uma espécie de pirâmide, onde a ponta seria posta no ânus ou vagina da vítima. O objetivo dessa tortura era fazer com que o corpo da vítima fosse descendo lentamente pela pirâmide, de uma forma que as extremidades do orifício que foi posto à ponta da pirâmide aumentasse gradativamente. Para uma humilhação ainda maior nessa tortura, o acusado era posto nu e sem nenhum direito de lavagem do aparelho de tortura antes de ser inserido nele, de uma forma que ainda fossem encontrados vestígios dos últimos torturados. Número 1. Crucificação. Sem dúvida, um dos métodos de tortura mais cruéis e agonizantes já usados na história humana. A crucificação foi um dos métodos de tortura mais comuns usados em tempos remotos da humanidade. Acredita-se que ela tenha sido criada pelos persas e sido trazida para o ocidente no tempo de Alexandre o Grande. O objetivo do torturador nessa tortura era fazer com que o acusado demorasse o maior número de dias possíveis vivos antes de morrer, visando que o acusado pensasse em todos os seus erros cometidos. Não bastando apenas isso, antes de ser pregado na cruz, o acusado deveria carregar a barra horizontal da cruz até o local onde ele seria crucificado. A crucificação era uma tortura lenta e dolorosa. Muitos dos acusados à crucificação passavam várias horas vivos, sofrendo de asfixia e paradas cardíacas. Depois de várias horas de exaustão, o acusado pendia sua cabeça sobre o peito e morria. E aí, conhece mais alguma tortura cruel que não citamos no vídeo? Então deixe ela nos comentários abaixo.
Caso tenha gostado desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Bem pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau!